Bom dia, turma. Bom dia, turma 31. Bom dia, senhores responsáveis. Hoje é dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar o nosso livro da página 24 até a página 33. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e o lazer em diferentes épocas. O trabalho na história, mudanças e permanências. Como aprendemos, as profissões e as formas de trabalhar sofrem mudanças ao longo do tempo. Com o surgimento de novos costumes e tecnologias, alguns tipos de trabalho modificam-se ou deixam de existir. Outros, por sua vez, são criados e passam a fazer parte da sociedade. Há também aquelas profissões que continuam existindo por muito tempo. A seguir, conheça algumas profissões ou formas de trabalho que existiram em diferentes momentos da história do Brasil. Trabalho escravo. Entre os séculos XVI e XIX, o trabalho escravo foi largamente utilizado no Brasil. Um escravo é uma pessoa que não tem a sua liberdade, sendo considerada uma posse, ou seja, uma propriedade de outra pessoa. Por essa razão, podia ser comprada, vendida ou alugada. A maior parte dos escravizados no Brasil era composta por povos africanos trazidos à força. O trabalho escravo era empregado em atividades urbanas e no campo. O escravizado sofria diversos tipos de violência, recebia comida e roupas precárias e trabalhava por longos períodos. A escravidão foi abolida, isto é, deixou de existir em nosso país em 1888. Entretanto, mesmo sendo ilegal, o trabalho escravo ou análogo à escravidão ainda existe no Brasil. Aqui é uma representação do trabalho escravo. Trabalho nas indústrias. Com a abolição da escravidão, a principal forma de trabalho em nosso país passou a ser assalariada ou livre. Nesse caso, uma pessoa recebe um salário, geralmente em dinheiro, em troca de uma determinada atividade que realiza. No final do século XIX e começo do século XX, muitas cidades brasileiras passaram a contar com indústrias. Nesses lugares, os trabalhadores assalariados atuavam em condições difíceis. Em muitos casos, trabalhavam de 10 a 12 horas por dia, recebiam um salário muito baixo e não tinha férias, não tinha descanso no final de semana. Mulheres e crianças podiam trabalhar por mais tempo, recebendo um pagamento ainda menor. Nas cidades de 1930 e 1940, foram criadas leis para proteger os trabalhadores assalariados. Eles passaram a contar com uma jornada menor de trabalho, descanso no final de semana, férias remuneradas e melhores salários. O trabalho infantil foi proibido como situações que podem colocar o trabalhador em risco. Imagina uma criança trabalhando, é muito propício a vários acidentes. Página 28. Escravo nem pensar. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Porém, atualmente o trabalho escravo se mantém de outra maneira.
E ele não só acontece no Brasil, como também em quase todo o mundo. Em países pobres ou ricos, segundo as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, há pelo menos 20 milhões de pessoas escravizadas no Brasil. No Brasil, o termo trabalho escravo é usado para designar a situação em que uma pessoa está submetida a condições degradantes de trabalho, ao trabalho exaustivo e a forma de privação de liberdade, ou seja, de trabalho forçado, tanto no campo quanto na sociedade, Para configurar o trabalho escravo ou a dignidade é negada ou ao trabalhador, por exemplo, de condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva, ou sua liberdade é violada, seja pela servidão, por dívidas ou por outros instrumentos que o impedem de deixar o local de trabalho. Número 1. Segundo o texto, o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Sim. Apesar da aprovação da Lei Áurea, ainda existe escravidão no Brasil. 2. Quando um trabalho é considerado escravo no Brasil? Quando uma pessoa trabalha em condições degradantes ou de maneira exaustiva. Número 3. Consulte uma fonte de informação e explique o que é servidão por dívidas. É a pessoa trabalhar só para pagar a dívida. Aqui é uma pesquisa que você vai fazer usando a internet. Página 30. Trabalho feminino. No passado era comum que as mulheres trabalhassem apenas em casa, realizando tarefas domésticas e cuidando dos filhos. A partir do século XX, essa situação começou a mudar. Devido a um conjunto de fatores, um número crescente de mulheres passou a atuar nas mais variadas profissões em nossa sociedade. Com o passar dos anos, as mulheres conquistaram um importante espaço na sociedade, exercendo profissões que antigamente era restrita apenas aos homens. Apesar de tantos avanços, ainda há muitos desafios pela frente. As mulheres recebem, em média, um salário menor, ocupam poucos cargos de comando e ainda sofrem situações de preconceito no trabalho. Página 31. Formas de lazer do passado e do presente. Assim como o trabalho, as formas de lazer podem sofrer mudanças ao longo do tempo. No passado, a maioria dos habitantes do Brasil vivia no campo, divertindo-se em festas locais, procissões e apresentações musicais. Com o crescimento das cidades, outros lugares foram criados para o lazer, como praças e jardins públicos. As crianças, por sua vez, brincavam com brinquedos artesanais. O que é artesanal? Aquilo que é feito à mão, produzido sem máquina, ou participavam de brincadeiras tradicionais. Hoje em dia, as formas e locais de lazer acompanharam as mudanças de nossa sociedade. Em muitos centros urbanos, podemos encontrar parques, ciclovias e espaços para o convívio entre as pessoas, como shopping center. Entre os brinquedos usados pelas crianças, ganham destaque os jogos eletrônicos, o computador e o celular. Brinquedo feito à mão. E aqui é um brinquedo atual, um videogame. Página 32. Observe as imagens a seguir que retratam as formas de diversão. Andar de bicicleta, jogar videogame, bola de gude, futebol, dominó,
Ó. 33. Acompanhe a fala de Vitor e responda a sua pergunta. Você costuma praticar algumas dessas atividades para se divertir? Se você costuma, registra aqui, ó. Qual que você faz para se divertir? Número 2. Quais imagens retratam brincadeiras que existem há muito tempo? A imagem C, A, C, D, E e F. Como você chegou a essa conclusão? Porque são brinquedos antigos e não são tecnológicos. Número 3. As brincadeiras apresentadas são formas de lazer coletivas ou individuais? Classifique. Andar de bicicleta, ela pode ser tanto coletiva quanto individual. Jogar videogame, ela também pode ser coletiva ou individual. Ok? Nossa folhinha. Número 1. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que não tem a sua liberdade, sendo considerada posse ou propriedade de alguém. B. De que origem era composta a maior parte dos escravizados no Brasil? Dos povos africanos. 2. A escravidão foi abolida, isto é, deixou de existir em nosso país em 1888. Marque a alternativa correta. Por mais de 300 anos, o trabalho escravo foi usado em amplo conjunto de atividades no Brasil. 4. As brincadeiras são formas de lazer. Quais atividades você costuma praticar para se divertir? Essa é uma resposta pessoal, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus.